Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Pegue todo o material de vocês para a gente fazer a correção bem direitinho, passo a passo, e tirar dúvidas que surgirem, tá certo? Vamos lá? Vamos começar aqui, ó, fazendo a correção da atividade da aula passada, da atividade de quarta-feira, não é? Foi as páginas 121, 123 e 124. E hoje, já que vamos falar de área do triângulo, vocês vão fazer apenas a página 127, tá certo? Vamos começar com a nossa correção. Dizia assim, na construção geométrica de um triângulo, existem algumas restrições que precisam ser respeitadas. Vamos verificar como essas características se relacionam com as medidas dos lados do triângulo. Em grupos, providencie canudos, tesouras, réguas e barbantes para realizar a atividade. Em casa, se vocês tiverem a curiosidade, façam essa atividade assim, que é bem interessante. Ó, triângulo, lado 5, lado 7 e lado 12, já que um triângulo tem 3 lados. Se eu somar o lado A com o lado B, eu vou ter 12. Você consegue montar os triângulos dessa forma? Não. Por quê? Porque A mais B, o lado A com o lado B, deu igual ao lado C. Por isso que eu não consigo montar um triângulo dessa forma. Agora aqui, ó, o triângulo 2, com a medida A sendo 5, né? E a medida B, 7. Aqui, 5 mais 7... eu somando as duas, né? Somando aqui as duas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma medida diferente aqui dessa medida do lado C, que deu 10. Nesse caso, você consegue montar um triângulo? Sim. Porque, ó, 7 mais 5 dá quanto? 12. E 12 é maior do que 10. Por isso que eu consigo montar o triângulo, certo? Agora o triângulo 3, ó. 5, o lado A, 5, o lado B, 7, o lado C, 13. Você consegue montar um triângulo assim? Não. Por quê? O lado A, que mede 5, e o lado B, que mede 7, eu vou ter 12, né? 12. E 12 é o quê? Menor que 13, certo? Por isso que eu não consigo montar um triângulo. Mesmo jeito é os outros, certo? Aí você vai colocar com as suas palavras o que vocês observam ao tentar construir triângulos com diferentes tamanhos de lado. Aí você vai escrever o que você está observando com essa tabela aqui que você montou em sua residência, certo? Próximo aqui, ó. Existe alguma característica que garante que o triângulo sempre seja construído perfeitamente? Aí eu coloquei, ó, o fato de a medida de um triângulo, o fato de a medida de um de seus lados de um triângulo, né, ser menor que a soma das medidas dos outros dois. Isso aí é uma característica para construir perfeitamente um triângulo. Olha 3. Como os canudos restantes, construam um quadrilátero. Experimentem movimentar os lados dos triângulos do quadrilátero confeccionado. Isso é possível? Onde se observa uma aplicação para essa característica do triângulo? Deve observar que apenas os triângulos não se movimentam quando manipulados. Essa observação torna o triângulo aplicável em diversas áreas, principalmente na montagem de estruturas como telhado e treliças, certo? Olha aqui, ó. Verifique se é possível construir os triângulos com as medidas abaixo. Eu tenho, ó, medida 4, 4 e 7. É possível? Sim. Por que que é possível? 4 mais 4, 8. E 8 é menor do que 7. Né, ó? Agora essa, 8 mais 4, 12. 12 é menor do que 14. Já não dá para construir um triângulo, certo? Aí tá aí as respostas dessa resolução. Aí a 2.
Classifique os triângulos construídos no exercício anterior quanto à medida de seus lados. E aí, quantas medidas dos lados? O triângulo pode ser isósceles, escaleno ou equilátero. No caso aí, de acordo com seus lados, né? O primeiro é isósceles, o segundo escaleno, o terceiro equilátero e o quarto escaleno também, certo? Olha aqui essa. Encontre o valor desconhecido nas figuras a seguir e registre os cálculos em seu caderno. O triângulo isósceles A, B, C. Eu tenho a medida aqui, ó, 54. Né? Se ele é isósceles, qual será a medida do Y? Se ele é isósceles, o Y será 72. Lembra que a medida dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus. Certo? Agora o triângulo escaleno, aqui ó, como eu descubro aqui o valor desse x, a medida desses dois aqui ó, dessa parte aqui, tem que dar 180 graus, não é? Eu tenho 35, eu tenho 57. E eu sei que se eu juntar esses dois aqui ó, eu vou ter um ângulo que mede 180 graus. Quanto ângulo eu já tenho aqui, somando esses dois ó? 35 mais 57, eu vou ter um total de quanto? 12, né? 5 mais 4, né? Que é 3 mais 1 que dá 4, 9. Eu vou ter 92. 92 será o valor do meu Y, certo? Porque as duas medidas eu vou ter o outro valor do ângulo, certo? Pelas características fundamentais para montar um triângulo, certo? Para ter a existência de um triângulo, ok? Próximo aqui, ó. Agora é o conteúdozinho que a gente ficou de explicar hoje, que eu até falei um pouco na aula passada. Como encontrar a área de um triângulo. A área de um triângulo, turma, é feita multiplicando a base desse triângulo pela sua altura e o resultado dessa multiplicação dividido por 2. Isso você encontra a área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura. Tia, exemplo, eu tenho aqui um triângulo, onde a base do meu triângulo, vamos supor que seja 4 centímetros. E a altura dele seja 5 centímetros. Qual é a área desse meu triângulo? Qual é a base? 4. Qual é a altura? 5 dividido por 2. Qual será a área? 4 vezes 5. Ah, tia, muito fácil. 20. 20 dividido por 2. 10. Então, a área desse meu triângulo, 10 centímetros quadrados, já que é área. Certo? Então, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Não esqueçam disso, certo? A atividade que eu deixei para vocês vai falar de área, vai falar de soma dos ângulos internos do triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo sempre é 180 graus, não esqueçam disso, certo? E para descobrir a área, base vezes altura dividido por 2, ok? Então, aqui eu vou encerrar minha aula. Até a nossa próxima aula. Estudem. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Deixe lá as dúvidas para a gente tirá-la e resolver as atividades. Ok? Tchau, fique com Deus. Até a nossa próxima aula.